Olá, tudo bem com você? Estamos de volta. Quarto episódio do nosso podcast Papo de Cabeça. Uma semana muito especial, uma semana muito preciosa e nós estamos aqui mais uma vez hoje, na segunda-feira até o próximo sábado. Nós estamos aqui cada dia com alguém muito especial, batendo um papo sempre sobre saúde emocional. E hoje nós estamos de forma muito especial falando sobre nutrição e a relação da nutrição com a saúde emocional. Hoje a gente recebe a Isabela Neres, Belinha, nutricionista e membro da comunidade Barcelona. Aqui só tem gente boa. Eu tenho dito isso, você não acredita? Eu tenho dito que só tem gente boa. Então, a gente está muito feliz de poder iniciar esse bate-papo de hoje, falar sobre nutrição, que é algo que parece não ser importante, muita gente não dá importância nenhuma, mas é de suma importância uma boa nutrição, uma boa alimentação. Quero já começar, antes de passar aqui a palavra para a Belinha, lembrando para você que você pode, não só pode, deve mandar suas perguntas. Vai aí no desenvolvimento do bate-papo, vai mandando a tua dúvida e a gente vai respondendo em conformidade com o tempo e com a circunstância, tá bom? Não assistiu os episódios anteriores? Vai no perfil da Comunidade Batista do Amor, assiste. Desde segunda-feira que a gente está caminhando aí falando sobre saúde emocional. Já falamos sobre gerenciamento de estresse, já falamos sobre a importância da educação física, da prática da educação física para o bem-estar emocional. Falamos sobre resiliência emocional, a capacidade de lidar com os desafios da vida, Como eu falei ontem, a gente enverga, mas não quebra. E hoje a gente fala sobre nutrição. Belinha, seja bem-vinda, fique à vontade. A gente está aqui para bater um papo tranquilo, mas eu tenho certeza que muito precioso. Fique à vontade, seja bem-vinda. Obrigada, pastor. Boa noite, pessoal de casa. É uma honra, um prazer estar aqui, servindo ao Senhor com aquilo que Ele me deu. É uma bênção, E eu estava pensando em casa sobre isso e o Senhor sempre nos dá algo, nos abençoa com algo, com algum propósito, E, como a gente sempre diz aqui na comunidade, servir a Deus é servir pessoas. Então, vamos lá. Maravilha, é isso mesmo. Aqui a gente fala muito sobre isso. É um dos pilares do empreendimento nosso como comunidade. A gente serve a Deus servindo pessoas. A melhor forma da gente glorificar a Deus no nosso dia a dia é a gente usando os nossos dons, os nossos talentos, aquilo que Deus nos ferramentalizou para a glória do nome dele. Eu sempre começo aqui falando sobre alguma estatística, alguma pesquisa relacionada ao tema. E eu estava lendo que em 2019, pouco tempo atrás, foi publicado um estudo de alguns pesquisadores franceses. O objetivo era investigar a associação entre alimentos, o consumo de alimentos ultraprocessados e o risco de desenvolver sintomas de depressão. Quase 27 mil pessoas participaram desse experimento, foram analisadas a partir de 2 anos de nutrição com alimento ultraprocessado, e o estudo indicou que as pessoas que consomem produtos ultraprocessados têm uma possibilidade de ter um aumento de 21%, a possibilidade aumentada em 21%, de desenvolver algum sintoma relacionado a tristezas e depressões. Isso mostra o quanto é importante uma boa alimentação para a saúde emocional. A gente falou aqui já durante alguns dias sobre resiliência, sobre reprogramação mental, você está focado naquilo que é positivo, você fazer aquilo que é positivo, você superar as adversidades, mas muita coisa não está do lado de fora, muita coisa está do lado de dentro, Então, assim, eu tenho certeza que algumas das pessoas que estão assistindo a gente agora meio que duvida dessa pesquisa. Não duvida de dizer, isso é mentira, mas assim, não dá o devido valor
prático dessa pesquisa. Sabe, vou dar um exemplo, está ouvindo essa pesquisa e está comendo algo ultraprocessado nesse momento, assim, com muito prazer. Afinal de contas, comer normalmente é muito prazeroso. O que é de fato, ou qual é de fato, acho que essa seria a pergunta, qual é de fato a conexão entre alimentação e saúde emocional? Qual a conexão que de fato saúde emocional e boa alimentação exerce? A alimentação saudável, a alimentação no geral, na verdade, ela tem um fator no nosso organismo, né, que ela nos ajuda a produzir energia para nossas células. E aí a gente vai fazer o básico, vamos dizer assim, respirar, fazer nossas atividades, trabalho, a questão de ler, né, de estudar. A gente está aqui hoje, o pessoal está em casa assistindo, é porque se alimentou, porque está produzindo energia. Então a gente percebe que a alimentação ela é a base, né, para o metabolismo, né, para o funcionamento do nosso corpo. E como não somente na saúde emocional, mas também com outras doenças, a alimentação ela vai atuar tanto de forma como para prevenir algumas doenças, né, como também de forma terapêutica. E na saúde emocional não é diferente, né? E aí, nessa questão da alimentação, entra muito a qualidade da alimentação com a saúde emocional. Dependendo da qualidade desse alimento, da sua alimentação, esses alimentos vão te ajudar de forma a prevenir doenças emocionais ou vão atuar como promotor de desequilíbrios emocionais, né? A ansiedade, a depressão. Então, a alimentação tem esses dois viés, tanto de promotor de saúde emocional, mas também como promotor de desequilíbrios emocionais. Você falando isso, eu estava pensando numa coisa que eu gosto muito, que é café. Uhum. Então, eu sou cafezeiro, eu gosto muito de café. E o café, se você... A cafeína, na verdade, se você exceder aquele limite ali, você sente algo meio que uma ansiedade, né? O teu coração acelera, você sente um desconforto, a respiração aumenta, ou seja, porque aquela substância ali vai mexer com o teu organismo de forma... assim, vai promover um excesso de energia, não sei se seria isso, estou falando assim de forma totalmente leiga, mas um excesso de energia, porque assim, às vezes a gente toma um suplemento de cafeína para ir para a academia e você vai lá, gasta aquela energia e você volta e está bem. Mas tem dia que você toma muito café, uma conversa, e você não gasta aquela energia, você fica acumulado, você fica com uma pulsação interna diferente. Então tem muito a ver com isso. Claro que eu estou falando aqui especificamente da cafeína, mas em relação a outras coisas, gordura, ou sei lá, excesso de carboidrato, ou de fritura, enfim, que a depender da alimentação pode ser promotora de saúde, pode ser promotora de doença, né? Então, em relação à cafeína, ela tem essa associação com a ansiedade, né? Principalmente com a ansiedade, com transtornos do pânico, por exemplo. E isso se dá relacionado à adrenalina, que é um neurotransmissor. E neurotransmissor porque é na região cerebral, né? Quando a gente vai para o sistema endócrino, já é um hormônio, né? E aí, com isso, essa adrenalina, ela excessivamente, né, no corpo vai causar essa ansiedade, né? A pessoa, ela começa a ter ataque cardíaco, né? Aumenta o estresse, e até pesquisas trazem que indivíduos saudáveis, quando eles tomam, por exemplo, 5 xícaras de café por dia ou mais, eles tendem a ter ansiedade, mesmo eles não sendo ansiosos. E em pessoas que já são acometidas por isso, né, pela ansiedade, pelo pânico, essas pessoas elas precisam evitar, mas isso vai depender muito de pessoa para pessoa. Eu ia perguntar isso. Tem pessoas que têm uma maior tolerância e tem pessoas que não, né? E aí, essas pessoas que já são acometidas por isso, dependendo da sua tolerância, ela tem que evitar ou diminuir o consumo, porque o consumo, né, da cafeína vai liberar, vai liberar a adrenalina, né, que está associada à sua concentração, né, ao seu alerta. Então você vai aumentar a ansiedade, aumentar o ataque cardíaco e vai ser pior. Tem assim, não está nem na pauta, mas assim, a gente fala de café, daqui a pouco a live vai ser sobre café.
É porque eu gosto, então eu estou aproveitando. Muita gente deve estar Pronto, é verdade. Gente feliz e gente triste. Tem um limite de horário prudente para o café. Que tipo, eu vou chegar em casa, eu vou querer tomar um café. Tem um limite prudente assim para Então, é algo que eu venho estudando, né, sobre isso, mas eu já ouvi falar muito, que o café, ele vai estar no nosso organismo, e aí, como eu falei, cada pessoa vai ter a sua metabolização, né? E normalmente é de 6 horas a 12 horas que o café, ele vai estar na sua corrente sanguínea, fazendo todo o metabolismo, né? E aí, normalmente, alguns estudos mostram que o horário máximo é de 2 horas, 4, 5 horas. Então, assim, para muitas pessoas é muito cedo. Ou seja, né? 17 horas, até 17 horas. Isso. Depois de 17 assim, horas. 17 é o pico máximo, né? Sim. Só que a gente percebe que tem pessoas que, por exemplo, eu, né? Que toma café 9 horas, mas dorme tranquilo, né? Não fica nesse alerta. Isso é porque o corpo já conseguiu ganhar uma resistência. Porém, tem alguns estudos que mostram que mesmo que a pessoa durma, ela não vai acordar mesmo, porque a cafeína ela vai estar no sangue. Então, tem isso. E por Entendi. experiência É como se você própria, tivesse. É como se fosse um computador, que você, ao invés de desligar, você fechou a tampa, sim, ele está ali, mas está ligado lá dentro. a cafeína Isso vai incidir na saúde emocional? Tipo, você vai aparentemente ter dormido bem, mas de fato você não dormiu bem, e aí você tem a tendência de acordar irritadíssimo, por exemplo. Exatamente. Tem a tendência de acordar irritado, estressado, e aí também você vai ter a tendência de consumir alimentos que vão impactar ainda mais nessa saúde emocional de forma negativa, né? Que são os alimentos que vão ter alto teor de açúcar, de sal, de gordura. Então é um ciclo, né? Uma cascata. Em virtude disso, ou seja, Sim, do estresse, né? Porque tem pesquisas também que mostram que pessoas que são mais ansiosas, que têm humor deprimido, elas tendem a ter preferência por alimentos mais gordurosos, mais salgados. E aí entra outro contexto, que é que esses alimentos eles afetam a saúde emocional. uau! Eu me enxerguei assim. Mas aí, falando de comer mal, se alimentar mal, desenvolver preferência por aquilo que não é tão saudável. Como é que eu posso definir se eu me alimento bem ou não? Tem gente que diz assim, eu como tão pouco e como pouco em quantidade, mas em caloria é muito alto. Enfim, como é que eu posso definir se eu me alimento bem ou não? Ou seja, o que é que a gente pode considerar vamos focar aqui na má alimentação. O que é que eu posso considerar má alimentação? Tipo, eu me alimento mal. O que seria má alimentação? Então, como considerar uma alimentação? É a qualidade, né, da dieta. A gente vai observar o que de fato a gente está comendo. O que é que tem ali? Alimentos in natura? Fruta, vegetal? Ou alimentos que são mais palatáveis, como fala, né? Que tem excesso de açúcar, excesso de que é mais sal, processado. mais processados, ultraprocessados. Então vai disso. E a questão de eu me alimento bem tem muito a ver também. Tem a ver, mas não muito com a quantidade, mas sim com a qualidade, né? Porque você pode comer pouco, mas aí você pode comer somente o pão, e aí o pão não é o problema, mas você só comer o pão, comer muito pão, né? Ou você deixar de comer uma banana e comer um pacote de bolacha por ser mais prático, né? Então, tem muito a ver com a qualidade. Então, a gente identificar isso relacionado à qualidade, né, os alimentos, in natura para os alimentos ultraprocessados e também o nosso corpo. Ele vai dar sinais de como está a nossa alimentação. Né? A gente está mais cansado, a gente está com desânimo, né? Tem todo o fator, né, também a questão do sedentarismo muitas das vezes, mas também a alimentação. Né? E a gente vê que reverbera, né? As pessoas elas tendem a se preocupar mais com a alimentação, né? Quando é acometida por alguma doença, por exemplo, pressão alta, o colesterol alto, né? Quando tem aqueles mini infartos. Então, eles tendem acaba tendo que correr atrás aí para o tempo perdido, né? O Lucivaldo pergunta o seguinte: o alto consumo de açúcar pode prejudicar a saúde emocional ou só danos físicos?
Não prejudica, não só de açúcar, mas também de gorduras, né? Eu vou colocar uma outra pergunta que tem aqui, que aí você já pega as duas. A Elisa pergunta o seguinte: beber muito energético é ruim para a saúde emocional ou apenas danos físicos? O energético é composto, né, por açúcar também. Então, tanto o energético como o excesso de gordura, de açúcar que vem desses alimentos ultraprocessados, eles atuam no desequilíbrio emocional. E aí tem uma questão fisiológica, né, para isso, que é assim, o nosso corpo, ele tem todo um equilíbrio, né, um cuidado para ser servido. E aí, quando a gente começa a agredir o nosso corpo, que é com questões de alimentação excessiva, desse açúcar, dessa gordura, o nosso corpo, ele tende a ter uma inflamação, né? Começa a liberar algumas substâncias que são inflamatórias. E essas substâncias que são inflamatórias, elas tendem a chegar ao nosso cérebro. Vamos dizer assim, o nosso cérebro ele tem uma barreira, né? E aí, com a inflamação, essa barreira ela começa a afinar. E aí, as substâncias que são inflamatórias, como a citocina, ela vai ao cérebro, chega no cérebro e ela atua na interrupção, né, de alguns neurotransmissores, que é a serotonina, a dopamina, que são os principais que regulam as emoções. E aí eles atuam interrompendo a produção, a liberação da serotonina e da dopamina, né, que são tidos hormônios da felicidade. E aí com isso, para de se produzir, né, aí interrompe esses neurotransmissores e aí a pessoa ela começa a ter mudanças no seu humor e no comportamento, ou seja, começa a ficar mais deprimida, triste, estressado, isso em pessoas, vamos dizer, que não são acometidas por ansiedade. Mas aquelas pessoas que já têm ansiedade, depressão, estresse, né, da vida, elas tendem a aumentar ainda mais os sintomas. Ou seja, potencializa aquilo que já está lá dentro. E aí, tem até um estudo que fala que analisou, na verdade, associou a qualidade da dieta com a depressão e também com o peso. E aí observou que quanto pior era a qualidade da dieta, pior também eram os sintomas da depressão, né, nos indivíduos que eram cometidos por isso. E quanto mais alto também era o IMC da pessoa, mais alto também era o nível de depressão daquela pessoa. Então, está associado, né, porque atua diretamente nessa diminuição desses neurotransmissores. A Cíntia pergunta qual seria a quantidade de doces ideal por dia. Falou a formiga. Qual seria a quantidade ideal de doces? Existe uma quantidade ideal de doces? Existe, assim, recomendações, né? Porque muitas pessoas se privam, vamos dizer assim, de comer um doce todo dia. E não faz mal você comer um doce todo dia. Tipo assim, um quadrado, né? Um chocolatezinho. O que faz mal você comer uma barra inteira, né? Vamos dizer assim. E até para a saúde, tem alguns estudos que mostram que doce ajuda, né? No emocional da pessoa. E a gente, mais para próxima a gente fala. Mas a quantidade ideal, que tem até numa pirâmide, não sei se vocês já viram. Sim. Que tem, se eu não estiver enganada, é de 1 a 2 porções por dia, né, desse doce. E isso varia muito, né? De pessoa também para pessoa, do quadro da saúde de pessoa, porque, por exemplo, pessoas com diabetes E aí, se tem diabetes, claro que existem outras causas, mas se tem diabetes, normalmente essa pessoa já vai ter sido uma pessoa que ao longo da vida já teve uma predileção maior por doce, né? Um exagero maior. Você estava falando de uma coisa que é interessante e que a gente sempre pontua aqui. Eu acho, inclusive, que a gente pontuou isso com o Robson, que é como Deus fez o nosso organismo muito bem feito, né? Claro que o que eu estou falando aqui chega a ser até tolo, porque é lógico que ele fez bem feito, mas como a gente consegue perceber o quanto, você falou do desequilíbrio, e o desequilíbrio leva à inflamação, ou seja, o organismo ele foi feito para caminhar, para existir, para coexistir em equilíbrio, e aquilo que é externo, que a gente joga para dentro, tem esse poder ou de manter o equilíbrio, de zelar por esse equilíbrio, ou de desequilibrar.
né? Então, normalmente a relação que a gente tem com a má alimentação é meio que uma relação de amor e ódio, de prazer e culpa, né? Eu vejo que qual a quantidade de doce ideal? E aí você diz assim, olha, 1 quadrado. E aí vem os memes, né? O meme lá do café. O médico disse que eu só posso tomar 1 xícara de café. Então tem uma foto de 1 xícara de café desse tamanho, né? Então, só 1 quadrado de doce, 1 quadrado desse tamanho. Então, mas é 1 quadrado só. Ou seja, é muito uma relação, né? A relação que a gente tem com a má alimentação é de amor e ódio, de prazer e culpa. Ou seja, tem gente que diz assim, não, eu não vou mais comer tal coisa, e entra meio que numa síndrome de abstinência e vai lá, e principalmente quando entra em alguma dieta ultra restritiva e tal, e cai ali naquilo e diz, é o dia do lixo, e vive uma vida do lixo, né? Come e depois sente culpa. Então essa relação de amor e ódio, de prazer e culpa, para quem vencer de vez, eu não sei se ele consegue convencer de vez, mas para tentar convencer de vez, quem está assistindo a gente, que que é melhor ter uma boa alimentação. Como é que a má alimentação atua na vida emocional, assim, de forma mais prática? Você falou de neurotransmissores e tal. Amplia um pouco essa questão de substâncias inflamatórias. O que seriam essas substâncias inflamatórias no organismo? Então, tem várias, né? Interleucina, são termos mais técnicos, né, para o pessoal, mas são a tripleína, a C-reativa, que são substâncias que elas são liberadas quando o organismo ele sofre, por exemplo, um ataque, vamos dizer assim, né? O nosso sistema imunológico ele percebe e, consequentemente, ele vai combater. E aí, essas substâncias elas vão atuar no nosso organismo, né? E isso se dá, como eu falei, pelo excesso de açúcar, pelo excesso de gordura. E aí é interessante que pessoas que têm depressão, ansiedade, por exemplo, no seu exame de sangue, elas têm essas substâncias altas, né? Como, por exemplo, a proteína, a PCR, que fala, proteína C-reativa. Ela tende a estar alta no sangue de pessoas que têm esse tipo de depressão, né? Tem depressão, tem ansiedade. Então, essas substâncias elas vão atuar, elas, assim, por exemplo, a citocina, ela atua de forma em equilíbrio, não em excesso, ela é boa para o nosso organismo. Mas aí, quando ela começa a entrar em excesso, estar em excesso, por causa, por exemplo, da má alimentação, ou até mesmo, por exemplo, de uma infecção, né? A pessoa pega uma infecção, então é liberado essas inflamações. Ela também prejudica o corpo, né? Ela prejudica tanto vamos dizer assim, o coração, né? Todos os órgãos, como também o cérebro. Entendi. A resistência insulínica, assim, também é resultado dessa intoxicação, que assim, o excesso do açúcar no sangue, do açúcar no sangue. Gera essa resistência insulínica e, consequentemente, porque assim, a gente fala muito, e é lógico que o lado de dentro talvez seja mais importante que o lado de fora, mas como a gente não vê o lado de dentro, então a gente colhe os resultados do lado de fora, né? Olhando no espelho, né? Se percebendo, você acaba percebendo que você está menos disposto do que o normal, menos concentrado do que o normal, menos feliz do que o normal, está triste sem causa nenhuma. Isso quando a gente se percebe, né? Porque muitas das vezes também isso passa despercebido. A pessoa começa a ficar mal assim, só enxerga quando está assim, nos piores momentos mesmo assim, né? Quando entra num estágio extremo. Mas se a pessoa começar a se perceber, ela vai começar a ver que já começa a ter uma fadiga ali, um desânimo aqui, isso é questão de se perceber. E nessa questão que o senhor falou, né? A gente só olha o fora, mas não olha o dentro. Isso tem a ver muito com a questão estética, né? Mas aquelas pessoas que, por exemplo, não engordam de jeito nenhum, né? Que comem, mas não engordam de jeito nenhum. Elas acham que estão legais, né?
Mas aí a gente precisa olhar lá de dentro, essas pessoas, como é que está o nível de gordura no sangue da pessoa, de açúcar. Então não é somente o externo, né? Elas precisam de fato olhar os exames, né? Você estava dizendo em off, né? Em off, antes de começar o bate-papo aqui, que assim, parte do seu estágio você fez no hospital onde tinha pessoas se preparando para bariátrica, né? Como é o emocional desse pessoal? Assim, qual é a característica do emocional dessas pessoas que estão assim, normalmente numa obesidade mórbida, né? Não, tão só, assim, não é só o acima do peso, é uma obesidade mórbida e tem, eu não sei se parece, tem graus, né, de obesidade mórbida e ali já desistiram de tentar perder peso de forma normal, não sei se consegue, se não consegue, mas aí qual o estado mental, emocional dessas pessoas assim? A obesidade ela vai ter, né, um estágio, o 2 ou 3 que seria a mórbida. E aí essas pessoas, elas que já estão nesse estágio, elas procuram, né, a cirurgia bariátrica. E o estado emocional dela é assim, é peculiar, né? Elas estão bastante estressadas, bastante agressivas. Isso decorre de não somente as questões, como a gente falou, né, do fisiológica, mas ambiental, né? Do ambiente à sua volta, de como ela se olha, de estar satisfeita ou não consigo, né? Pessoas que muitas das vezes tomam inúmeros remédios por dia, então isso gera um estresse, né? E pessoas que frustradas, né, por não conseguir chegar ao peso, porque a pessoa quando ela tem que fazer a cirurgia, ela tem que perder, parece que é de 15 a 20% do peso, porque não para a perda do peso, mas principalmente para mudar a mente, o hábito, né? Porque quando ela perder esse peso, ela vai ter que mudar a sua alimentação. E se ela fazer de uma hora para outra sem mudar a mente, ela tende a enlouquecer, tende a botar tudo pro ralo. Até a vida, né? Toda a vida disso, Isso, né? exatamente. E aí essas pessoas, elas ficam frustradas por isso, né? Eu lembro que teve uma mulher, até uma mulher que ela foi super mal educada, eu até me estressei, ela disse, eu vou chamar a televisão, eu disse, meu Deus. Ela a professora que estava com a gente, né, que trabalha lá há anos, disse que ela estava, quando foi em 2021, foi em 2021 que eu estava lá. Ela estava lá desde 2015, Oh. tentando perder peso e não estava Tentando conseguindo. perder peso para estar cirurgia. habilitada para. Fazer a cirurgia. Então imagina o nível de frustração daquela pessoa, de doença mesmo emocional, né, mental que ela estava. Acima de tudo, né, mental, assim, acima de tudo emocional, porque Exatamente. como você disse, a perda desses 20% não tem a ver com estar fisicamente habilitada para a bariátrica, né? É a prova que você está mentalmente, emocionalmente, psicologicamente preparado para a bariátrica, né? Então, de 15 para 21, 6 anos. Então, são 6 anos de fracasso cíclico, né? E aí, a cada recomeço, mais uma tentativa em que ela já está programada para dizer assim, não vou conseguir de novo. E aí já está irritadiça porque pensa assim, por que eles não vão e fazem essa bariátrica onde eu perco logo esse peso? Só que aí vem muito do estético pelo estético. Eu quero perder o peso, mas a minha mentalidade quer continuar consumindo como alguém que não tem aquele peso mínimo, né? Alguém que está em obesidade. Isso, e prejudica, né, a saúde. Por isso que é importante o tratamento multidisciplinar, né, nessas pessoas, porque necessita do acompanhamento também psicológico. Tem pergunta aqui, viu? Permaneirei lá dos States. Deus abençoe, Maneirete. Deus abençoe. Cheiro, viu? Saudades. Quais os alimentos posso agregar à alimentação de alguém que fez transfusão sanguínea? Transfusão sanguínea. Isso. A pessoa que fez transfusão sanguínea, ela parece assim, né? Quando as pessoas elas perguntam isso, o que fazer para emagrecer, o que fazer para essa questão da transfusão sanguínea, muitas vezes a gente pensa que é alimentos de outro mundo, né? Vamos dizer assim. Mas
é o básico, né? As frutas, os legumes, carne, né? Essa questão que vai ter muito ferro, vamos dizer assim, carnes bovinas, né? O fígado, principalmente também vegetais escuros, né? Como couve, a rúcula, mas principalmente aí o básico, né? Se alimentar bem mesmo, o feijão com arroz, feijão principalmente. Fica rico em ferro, né? Pensando aqui de forma cíclica, eu estou pensando se você concorda ou não. O desajuste emocional leva ao excesso e o excesso ao desajuste emocional, ou tipo, é só de um para o outro? É cíclico ou não? Assim, eu estou desajustado emocionalmente e eu tenho compulsão alimentar. Essa compulsão alimentar vai gerar substâncias dentro de mim que vão me levar, vão manter ou potencializar esse desajuste que vai me levar à compulsão, ou seja, é um ciclo. Sim, é um ciclo vicioso, né? Pessoas, como eu falei, pessoas que estão com esse desequilíbrio emocional, com compulsão alimentar, tendem a ter mais tendência de comer esses alimentos que são altamente gordurosos. E como a gente falou lá no começo, tem essa questão da inflamação, né? Então a pessoa fica mais ainda ansiosa, mais ainda deprimida, e ela tende a descontar essa frustração nesses alimentos, porque eles são altamente palatáveis. Porém, alimentos que dão essa sensação de prazer, porque eles vão liberar a serotonina, a dopamina, de forma imediata, assim, né? Tanto que, eu não sei se vocês já ouviram, né, pela internet, que as pessoas têm esse vício, né, viciado em dopamina, que é essa sensação de prazer rápido. E isso gera um vício. Só que é maléfico, né? Tudo em excesso acaba sendo maléfico, né? A gente fala em compulsividade alimentar, eu toquei nesse assunto, e um dos sintomas de desequilíbrio emocional, um dos, é a compulsividade alimentar. Tem pessoas que, diante de um problema, diante de uma tristeza, ou seja, o desajuste emocional leva a pessoa eu quero comer, né? Às vezes eu não sei se eu posso chamar de desajuste, eu vou chamar aqui, e as mulheres que me perdoem, você me perdoe também, tipo, às vezes a mulher está com a tensão pré-menstrual e ela ela muda de humor, né? Dependendo da mulher, de mulher para mulher. E tem umas que têm compulsão por doce, outra compulsão por coisa gordurosa e quer comer e depois fica cheio de culpa, né? Um dos sintomas de desequilíbrio emocional é a compulsividade alimentar, ou seja, é aquilo que a gente falou mais no princípio, essa relação de amor e ódio, de prazer e culpa, né? Mas, assim, como é que uma alimentação saudável de verdade pode nos tornar pessoas mais felizes? Sim. Qual o caminho? Se eu quero ser feliz, porque assim, se tudo é uma questão de equilíbrio ou desequilíbrio, e que se eu não startar uma compulsividade alimentar, mas eu estou regrado e comer de forma equilibrada, eu posso sim estimular hormônios do prazer, eu posso ser alguém feliz de fato por comer bem. Sim. Né? E não precisar necessariamente daquilo que você fala, do palatável, do processado, do muito doce, do temperado artificialmente e tal, dos excessos. Né? Como é que a alimentação saudável de verdade pode nos tornar pessoas mais felizes? É um caminho reverso, né? Enquanto aqueles alimentos causaram a inflamação que diminui o consumo, os alimentos saudáveis, e aí a gente vê, e alguns estudos trazem que a da alimentação saudável é a dieta mediterrânea, que é a dieta que é a base de peixe, frutas, vegetais, moderado consumo de carnes vermelhas, consumo de laticínios que tem baixo teor de gordura, né, que são aqueles desnatados, nozes, grãos integrais. Então, essa alimentação é uma das que mais estão associadas, por exemplo, à diminuição
depressão e também a prevenção desses desequilíbrios emocionais. Por quê? Porque esses alimentos eles vão conter nutrientes, né, vitaminas, minerais, que vão atuar na síntese desses hormônios da felicidade, a serotonina e a dopamina. Então, por exemplo, o ômega 3 está no peixe, está na castanha, está na abóbora, né, na semente de chia de linhaça, ele vai atuar na síntese da serotonina, e aí, consequentemente, a pessoa vai ter, né, essa sensação de bem-estar, de humor, né, regula a ansiedade, a questão do triptofano, que também é outro tipo de nutriente, que vai estar contido nesses alimentos que eu falei, né? Também no ovo, né, na banana, que são alimentos simples, né, do nosso dia a dia. Vai atuar nessa sensação de bem-estar, né? Vai atuar na produção da serotonina, da dopamina, que vai levar a pessoa a estar mais, assim, vamos botar aqui, de bem com a vida, né? O chocolate também é fonte, né? Mas assim, não é qualquer chocolate, né? É um chocolate que pelo menos seja 70% cacau, porque é o cacau que vai conter esse tipo de nutriente. Então, esses nutrientes, né? Ômega 3, triptofano, as vitaminas, né? Do complexo B, elas vão atuar nessa síntese desses neurotransmissores, desses hormônios da felicidade. E aí, consequentemente, a pessoa, né, não somente com a alimentação, mas, por exemplo, com a atividade física, né, como o Robson falou, na terça-feira, vai dar uma melhor qualidade de vida para a pessoa e também de saúde emocional. Essa coisa de você estar bem consigo mesmo, né? De você. Até eu falei isso, acho que no podcast com o Robson, que tem dias que você olha para o espelho e você diz assim, olha como eu sou lindo. Tem dia que você olha no espelho e diz, meu Deus, eu sou um monstro. Então, você estar de bem com o espelho tem muito a ver com aquilo que está equilibrado dentro de si. Né? E isso também tem, eu penso, e aqui entra o lado pastoral da coisa, tem muito a ver com a vida, com a existência no geral. Né? Quando eu estou bem com Deus, quando eu estou equilibrado na minha vida com Deus, no meu relacionamento com Deus, eu também vou estar bem comigo mesmo. Eu falo muito sobre isso, né? Sobre essas 3 esferas de relacionamento. Você se relaciona bem com Deus, consequentemente você consegue se relacionar bem consigo e com o próximo. E esse equilíbrio alimentar, ou esse alimento, ou essa busca por consumir alimento que coloca você nesse lugar de equilíbrio, né, nas substâncias do teu interior, e aí coloca você com saúde emocional, faz com que você se relacione bem consigo e com as pessoas também. Porque quantas vezes, por você não estar bem com você, você acaba estourando com o outro e gerando problemas de relacionamento. Porque assim, no final das contas, por que eu quero estar emocionalmente bem? Eu quero estar emocionalmente bem porque eu sou um ser relacional e para que eu me relacione bem com as pessoas, eu preciso estar emocionalmente bem. Quando eu não estou bem emocionalmente, ou eu brigo com as pessoas e elas se afastam de mim, ou eu me afasto das pessoas e me isolo. Que é o caso da depressão, o síndrome de pânico, vai ter muito essa característica de se isolar, né? Mas aí você falou do chocolate 70%, aquela bolinha de chocolate que você comprava quando era criança, aquele guarda-chuvinha de chocolate que tem gosto de sabão, aquilo lá só tem gordura e açúcar, viu? Não tem... E é ruim, ainda assim é ruim. Mas era o que a gente tinha. Então, até mesmo aquilo que você vai comprar no lugar da chocolate, hoje a gente faz muito isso. A gente não compra mais chocolate, a gente compra o 70% e tal, e com isso a gente diminui muito o açúcar. Claro que alguma coisa lá de açúcar, mas muita coisa já usa açúcar e você vai acostumando, né, com os novos paladares e tal, e fica tranquilo, né? Com o tempo você acostuma de fato. A Cleide pergunta um negócio que é o seguinte, ela pergunta aqui, de mulher para mulher. Quais alimentos contribuem para ela botou aqui melhoria, seria assim, para atenuar os sintomas da menopausa? Da menopausa? Esses alimentos, mais uma vez, o básico, né? A gente pensa que vai existir alimentos milagres, né? Como, por exemplo, o alimento que seca a barriga, o alimento que vai curar, por exemplo, a ansiedade.
Mas não, o que de fato pode atenuar a menopausa, que vai atenuar a questão da transfusão sanguínea, Sim. é a base mesmo, é a base da É o dia a dia bem feito. É o dia a dia bem feito. É o arroz com feijão bem feito. Bem feito, né? Você se alimentar bem, né? A questão do exercício físico também vai ajudar bastante. Então, é o simples, né? Muitas pessoas, as pessoas têm essa visão de que para ter uma alimentação saudável, né? Fitness, vai precisar de alimentos miraculosos, né? Alimentos que não vão existir. Mas que realmente é o feijão com arroz, a questão dos vegetais, das frutas, né? Diminuir o consumo mesmo desses ultraprocessados, né? Que vão fazer mal realmente à saúde. Então é o básico. E as pessoas, como tem uns atendimentos, né, que eu entrego o plano, as pessoas falam, sim, achei que seria mais difícil, mas é porque realmente é o básico. É tipo, volta para casa da tua mãe, né? Volta a comer o que você comia quando era criança, arroz com feijão, com a salada, enfim. E assim, eu tenho muita ideia de que o ultraprocessado é como se fosse aquilo que iam jogar fora. Aí alguém diz, não joga fora não, traz para cá, a gente tritura, coloca um corante, a gente coloca glutamato monossódico, coloca, né, realçador de sabor, a gente coloca muito sal, se for coisa de açúcar, a gente põe açúcar e o pessoal vai comer, vai achar bom, vai viciar. Né? É mais ou menos isso aí, né? É como se, por exemplo, miojo de carne, só é aquele cheiro da carne lá no fundo, e um monte de substância química, né? Pipoca de queijo, zero queijo ali, é só substâncias, né? Aroma artificial de, né? Exatamente, o suquinho de pacote. Exatamente. Aí tá lá 0,5% de polpa. Então é tudo substâncias químicas que a gente vai ingerindo no nosso corpo. Que são alheias ao corpo, né? São alheias ao corpo. Você falou de busca pela vida fitness e tal, em algum momento. Até onde suplementação é interessante? Eu sei que a gente não está, quando fala em suplementação, a gente não está falando especificamente em saúde emocional, mas alguém que está buscando uma vida fitness, está praticando exercício, está perdendo peso, consequentemente ele fica mais feliz. Não tem um que diga que não. Ele se olha no espelho, percebe que está melhor, ele vai dar o laço no sapato e ele percebe que já não cansou como cansava. Isso dá melhor autoestima, você fica melhor, fica mais bem resolvido consigo mesmo, traz felicidade. Até onde suplementação é interessante, a partir de que momento suplementação é perigoso? A suplementação, ela vai ajudar a você chegar no seu objetivo, né? Vamos dizer assim, do ganho de massa magra, a creatina, o whey. Só que ela não substitui a alimentação, né? A alimentação que a nutricionista vai passar para você, seguindo direitinho, que vai estar dando o seu aporte energético, né, de caloria, de carboidrato, de proteína, gordura. Não substitui. Então, primeiro, a pessoa precisa criar esse hábito de ter essa alimentação regrada, certinha, e também a questão da atividade física, né? Porque não adianta você estar tomando suplementos, por exemplo, whey, creatina, que você tem mais força, né, para se exercitar, para ir à academia, e você não está frequentando. Então, primeiro, logo de cara, a pessoa que entra na academia já quer tomar creatina, já quer tomar whey. Porém, a gente precisa focar na alimentação. Como é que eu estou me alimentando? Será que eu estou tendo disciplina mesmo para treinar? Será que eu estou pegando pesado mesmo? Ou eu estou enrolando? Eu estou no celular? Ou é só a modinha do consumir o suplemento? Porque assim, se a gente for pelo nome suplemento, ou seja, suplemento é algo a mais além do 100%. E o 100% é a alimentação. Não substitui a alimentação, é algo a mais mesmo. Você precisa comer o que está na alimentação. E aí, em caso em que você, por exemplo, quer algo a mais e você não consegue atingir ainda a sua alimentação, você coloca um creatina, né? Um whey, mas assim, não substitui você comer mesmo saudável. Entendi. Gente, a gente já está perto do final, né? Quando o papo é bom, né? Aliás, todo dia o papo tem sido muito bom, e a gente vai conversando, e quando a gente percebe,
falta só 15 minutinhos. E aí, que legal, porque tem sido aí, hoje tem sido também um dia de muito aprendizado, muito crescimento. A gente fica muito feliz de poder responder as perguntas que chegaram, né? E também de gastar esse tempo de forma tão preciosa como tem sido gasto. Caminhando aqui para a reta final, tem gente aqui em casa que está aí assistindo. Outros que fugiram do meio do caminho porque disseram, não vou assistir mais não, que eu estou me sentindo mal. Mas, assim, tem pessoas que estão aí, estão precisando de você. Tá? Estão precisando, estou de casa, me ajude. Qual o recado que você pode dar para quem está assistindo agora e que deseja melhorar a alimentação? Eu quero melhorar a alimentação, eu tenho o costume de comer a comida ruim, eu tenho o costume de optar sempre pelo que é processado, não é tipo, eu como uma vez por mês, ou sei lá, um hambúrguer, ou um cachorro-quente, ou sei lá, uma pizza, ou eu faço alguns excessos. Não, eu vivo uma vida de excessos e eu quero mudar, eu quero me alimentar bem, porque hoje, a partir dessa live, eu percebi que eu estou inflamado. E eu quero desinflamar, eu quero ser feliz. Qual é o teu conselho para quem está assistindo e quer melhorar a alimentação e ser feliz? Bora lá. Primeiro passo que eu aconselho a vocês é vocês decidirem isso, né? Se olharem e realmente entender que precisa, é qualidade de vida, não é moda, não é algo assim, né? Vamos dizer, não é capricho, né? Não é capricho, é necessidade, é saúde mesmo. E começar no básico, né? Você começar a trocar o seu biscoito creme cracker, você mais rápido por uma banana, que também é mais rápido, por uma maçã, que também é mais rápido. Você comer o feijão com arroz, né? Você deixar para comer os ultraprocessados, né? A pizza, o hambúrguer no final de semana, a salsicha. Você diminui o consumo de refrigerante. Eu tomo refrigerante quase todo dia. Deixa só para o final de semana. Começar a diminuir os excessos, né? Não tirar tudo, porque muitas das vezes é isso. A gente começa, vou me alimentar saudável, tira tudo. Aí fica frustrado porque vai sentir saudade e não tem aquela concessão, né? Dizer, não, no final de semana eu como. E aí chega um momento que a pessoa explode. Então, tem que começar a diminuir, né, o consumo desses alimentos, colocando no final de semana. Comer mais proteínas saudáveis, né? O ovo, o frango, o peixe. Beber água é importante. Também é primordial, na verdade, quando as pessoas se consultam comigo. Logo, eu digo, vamos focar na água, né? Porque também vai te ajudar, né, na sua saúde emocional, no seu metabolismo, você vai se sentir mais disposto. E também, para estar acumulado, procurar uma nutricionista, porque é importante, né? A gente deixa para procurar quando está doente, né? Quando bate na porta o ataque cardíaco, a diabetes, mas é importante procurar. E a nutricionista não vai somente passar a dieta e tchau, né? Ela vai te ajudar na educação nutricional, porque a gente percebe muitos mitos, né? Muita coisa por aí. E a gente fica, será que é isso mesmo? Então, ajuda, né? Na educação nutricional, de você entender mesmo o porquê você tem que comer aquilo, né? Como o seu organismo vai funcionar quando você come aquilo e como ele vai funcionar quando você come, por exemplo, tem um excesso de carboidrato, de açúcar, né, de gordura. Então, a nutricionista vai te ajudar isso. Né? Como diz na palavra, né? Quando a gente conhece a verdade, a gente se liberta. Então, é isso. Maravilha. Quem quiser lhe procurar, entra, vai lá, você já vai lá, vai no direct, ouvir, assistir a live e quero marcar uma consulta urgente. Faz isso, né? Eu digo sempre o seguinte, que a existência não tem a ver com vida e morte, tem a ver com eternidade. Mas o tempo de vida que a gente vive aqui, seja longo ou seja curto, porque assim, não é porque eu como bem, não é porque eu tenho uma vida saudável que eu não posso morrer.
cedo, eu não posso morrer na flor da idade. A morte pode vir por N fatores. Não é o tempo de vida que eu vivo, mas como eu vivo esse tempo de vida. Não é quando eu vou morrer, mas como eu vou morrer. Não é se eu vou envelhecer ou não, mas como eu vou envelhecer. Se eu vou envelhecer com a mente boa, não vou esclerosar. Claro que existem outros fatores, mas que a alimentação vai ajudar. Você falou desse ataque no cérebro. Imagine, já existem estudos que mostram que alimentos ultraprocessados são responsáveis por esclerose e coisas desse tipo. Então, a vida aqui é uma vida que a gente precisa viver em abundância. Cristo nos dá vida em abundância, porque Ele nos ajuda a enxergar a eternidade, nos ajuda com as dificuldades da vida, mas Ele também, através da criação, Ele nos dá todo o alimento, tudo que a gente precisa para ter esse equilíbrio, né? Deus faz brotar da terra, né? Existe aí, está tudo colocado pelo Criador para que a gente possa se alimentando bem, viver uma vida equilibrada, consequentemente uma vida feliz. Belinha, eu quero agradecer muito, foi acima das expectativas. Eu sempre digo isso, né? Quando termina, hoje eu estou dizendo durante o podcast, mas sempre que termina, eu digo acima da expectativa. Muito feliz pela sua instrumentalidade, muito feliz pelo teu conhecimento e pela firmeza com a qual você discorreu tudo aqui. A gente fica muito feliz. E o meu coração pastoral para dizer assim, é daqui a hora da comunidade Batista do Amor. Nós queremos cuidar do teu coração, da tua casa, da tua família. Por isso que a gente está aqui falando de saúde emocional. Porque a gente não quer que você se isole, não quer que você não tenha solução nem caminho. Nós queremos ser uma alternativa, nós queremos ser um canal, nós queremos ser um caminho para você encontrar de fato felicidade, de fato alegria verdadeira, para que de fato você possa caminhar equilíbrio, a jornada de vida que Deus tem para a tua vida. A gente está chegando ao final do nosso 4º episódio, amanhã tem mais. Amanhã, queridos, a gente vai estar recebendo a nossa irmã Michele é psicóloga, e nós vamos estar aí falando sobre a interação social e a saúde emocional. Tá bom? A gente tem um encontro marcado amanhã. Se você chegou agora da metade da live para frente, quando a gente terminar, daqui a pouquinho vai estar gravado, você volta lá no começo, assiste do começo, marca pessoas, envia para alguém, para que muita gente possa se alcançar. Por quê? Porque a gente quer ser famoso? Não, porque a gente quer que você tenha acesso, e muita gente tenha acesso a esse conteúdo tão precioso como o de hoje e como também aquele que tem sido colocado desde segunda-feira. Tá bom? Não se esquece, Papo de Cabeça amanhã, 21h30, aqui no perfil da Comunidade Batista do Amor, a família de Graça Aberta para você. Tchau, tchau. Até amanhã, se Deus quiser.